André Baniwa, líder indígena do povo Baniwa desde 1992, empreendedor social reconhecido desde o ano de 2021, escritor, agrozootecnista, gestor ambiental e mestrando em sustentabilidade profissional junto aos povos e territórios tradicionais na UNB. Tem experiência em gestão pública como vice-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, assistente técnico da FUNAI. Rapaz, tu tá importante, olha. Regional no Rio Negro, no Ministério dos Povos Indígenas e atuante, presta assessoria à SESAI, Secretaria de Saúde Indígena. Então, temos aqui um grande líder, mas eu sei que um grande homem da floresta, e vai conversar com a gente. Hao, macha, katema no kare no kapapia. Rekwapi wai kapadenya ri no kichenape, katema no kare no kapahya, no mano gaiti himayako tetsuta nakadaka pedindo. Bom dia a todos. Eu falei um pouquinho na minha língua, cumprimentando, dizendo que eu estou feliz. Feliz ver vocês por aqui, meus parentes que estão ali do Rio Negro, estão aqui, dessa vez pelo menos somos 6 pessoas talvez. Às vezes eu participo sem nenhum do Rio Negro, às vezes nem Baniwa existe. Mas eu fico feliz por estar aqui contribuindo. Essa imagem aqui, a partir dela que eu vou falar, ela é da SESAI. Na verdade, tem um GT criado no início do ano para discutir e criar um programa Medicinas Indígenas. Né? Isso é mais de 20 anos depois da criação, instalação e funcionamento dos distritos sanitários especial indígena no país. É porque hoje tem indígena na gestão e por isso está se fortalecendo. Bom, pode passar a imagem. O que eu queria trazer aqui para a gente conversar, dentro desse contexto aí de crimes ambientais, os prejuízos dessas violências, do racismo, né? E a reexistência dessa medicina indígena no nosso país. Se a gente olhar historicamente, o Brasil, na verdade, sempre foi crimes ambientais. A disputa, os crimes estão relacionados sempre às terras, aos povos indígenas, sobre os povos indígenas, contra os povos indígenas. Né? Pode passar essa parte. A gente vai olhar aí de onde ela vem, de onde vem essa violência. Né? Eu tenho procurado entender, assim como pessoa, como alguém que está ocupando alguns cargos que foram já listados por aqui, principalmente nos últimos anos, de onde vem essa violência? De onde vem esse racismo contra os povos indígenas? Desde ano passado, procurando entender isso, tem esses 6 colunas aqui principais que funcionam de uma maneira como se fossem campanha permanente contra os povos indígenas, através de preconceito, através de discriminação, de estigmas e estereótipos, né? Essas 2 colunas, primeira vermelha, eles são os mais cruéis e permanentes das pessoas usarem contra os povos indígenas todos os dias, em todo lugar, né? E aí vem a consequência, que a morte das línguas é uma delas, a consequência delas é a morte das línguas. A outra consequência é a morte dos conhecimentos. A outra consequência, que juntando talvez as 2 coisas, que é a destruição da cultura, esvaziamento cultural que esse racismo faz nas pessoas dos povos indígenas. Né? E existe também o glutocídio, que é quando você sabe o conceito dela, o significado dela, que é a morte dos povos. Hoje nós somos quantos povos? E quanto nós éramos, segundo historiadores? Né? E quanto nós éramos quando começamos a voltar a crescer? Menos de 300 mil. Agora só que passamos de volta quase 1.700.000. Então essa é a história de crimes ambientais, crimes
contra os seres humanos que são os povos indígenas. A gente precisa pensar e refletir sobre isso. A invasão da terra Yanomami, garimpos que são ilegais, são vários motivos que são feitos contra os povos indígenas. Tem uma coisa que tem chamado a minha atenção, que tenho levado em debate, é que essas invasões de terras indígenas, ninguém, como vocês falam na língua portuguesa, ninguém se indigna, sei lá, eu não sei pronunciar. Ninguém fica triste com isso, ninguém se comove com isso para agir contra. A sociedade brasileira não age assim. Parece que é normal. Só que em termos de direitos indígenas ou direito brasileiro, essa casa seria inviolável. Está na Constituição isso. Por que eu estou falando isso? Que a terra é tratada como mãe pelos povos indígenas, que território demarcado ou não demarcado onde vivem os povos indígenas é considerada a casa, a residência. E na Constituição a casa é inviolável. E não está sendo respeitado e não está sendo colocada em prática essa proteção pelo Estado brasileiro. Então, tem várias coisas que a gente poderia falar sobre essa questão, né? A questão das mortes das línguas é porque a colonização que pensou dominar o mundo, né, de onde ela veio, de onde ela surgiu, ela atacou as línguas porque sabia o que era estratégico para a transmissão de conhecimento. Não foi por acaso. Por isso o racismo e a violência é um projeto. A história permite a gente interpretar assim. É um método, um planejamento colocado passo a passo contra os povos nativos do mundo e do Brasil, né? E a gente precisa refletir sobre isso para, de fato, pensar no título do nosso evento, que é proteger o futuro, né? Eu vou trazer agora, pode passar? Para proteger o futuro, a gente precisa ajudar aos não indígenas, toda a sociedade brasileira, precisa ajudar a gente a reconstruir o nosso bem viver, porque ela foi destruída durante mais de 500 anos. Porque antes a gente vivia da cultura e a gente conseguia se proteger das doenças, conviver com a natureza tranquilamente, ninguém chamava o nosso conhecimento diabólico, demoníaco, ninguém chamava a gente de preguiçoso, ninguém chamava de todos os termos de inferiorização que foram criados contra os povos indígenas, não eram utilizados antes de 1500 contra nós. Mas a partir da colonização, início a destruição do bem viver, e o processo da destruição são as consequências que já falamos lá em cima. E a gente está nesse processo de reconstruir, né? E a gente precisa saber e entender, e que a sociedade, comunidade científica, nos ajude a reconstruir para proteger o nosso futuro. Pode passar esse... Bom, essas são algumas imagens fortes para mim. Eu trouxe exatamente para como é que a colonização nos tratou, como é que o Estado nos trata e a consequência que esse Estado trouxe de violência, crimes ambientais contra os povos indígenas, e essa coluna, a tentativa do momento da gente reconstruir e fazer a sociedade nos entender e colocar em prática os nossos direitos que estão na Constituição em pouco tempo. Pode passar? Bom, essa reconstrução, eu trouxe essa imagem da saúde para trazer para vocês que o processo dessa reconstrução dos povos indígenas, internamente, como movimento indígena, as organizações indígenas, trabalham sempre coletivamente essa construção. E assim, as políticas públicas também têm umas tentativas de reconstrução coletivamente. Eu digo tentativa porque não são colocadas ainda, o Estado ainda não entendeu o projeto dos povos indígenas, porque ela tinha uma projeção de exterminar os povos indígenas até o ano 2000. Por isso, nossos direitos eram transitórios, por isso ninguém se preocupava com a gente, por isso nós éramos tutelados. Pode passar o próximo.
Bom, essa parte da população recente já falei, pode passar? Bom, agora, essa parte onde eu estou trabalhando agora é sobre essas medicinas indígenas. Essas medicinas indígenas, ela vêm das ciências indígenas. Elas são conhecimentos indígenas. E ela está associada, os conhecimentos indígenas geralmente estão também nas orações ancestrais, está nas plantas medicinais, está nas plantas cosméticas, plantas e existem uns profissionais que foram condenados pela violência, pelo racismo histórica e contemporaneamente, e estão dentro das comunidades e nos territórios indígenas. E por que foram condenados? Os termos, eu acho que o desafio da sociedade atual, que está preocupada em proteger os povos indígenas, o futuro, como estamos conversando aqui, precisa listar esses termos de inferiorização contra os povos indígenas e fazer uma campanha de acabar com esses termos e colocar nova linguagem que seja positiva, que valoriza e traz autoestima aos povos indígenas para a sociedade brasileira. Pode passar? Por que é ciência? Eu quero falar da formação dessas pessoas que são vistos. Quando a gente fala de pajé, o que vem na cabeça das pessoas? Na sociedade brasileira, porque é religioso, é católico, é evangélico, pajé é o quê? Carrega o conhecimento satânico, diabólico, e então já tem uma imagem negativa. Eu não sei quem criou esse termo. Em Baniwa seria Inhapacaita, Mariri. São outros termos, tem nada a ver com isso. Esse termo de inferiorização, por exemplo, tribo, e tem vários outros. Listei mais 44 termos que são fáceis de lembrar no trabalho que eu estou fazendo agora. E a formação dessas pessoas leva, dependendo de um povo, entre 5 a 10 anos para praticar a medicina indígena. Assim como a pessoa que é cirurgião, médico, clínico geral, especialista de olho, diz o parente Caiapó. Ele falou para nós lá, os não indígenas, olha, nós somos assim também, igual vocês. Especialistas de olho, especialista de cabeça, especialista de estômago, e a gente tira essa doença. Então a gente precisa ser reconhecido, ele dizia, né? Então, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando da medicina, tem muito assunto para a gente aprofundar e a gente precisa olhar nessa direção se a gente quiser proteger o nosso futuro. Próximo. Como está meu horário aí? Estou sofrendo. Tá bom. Só para terminar aqui, então. Ainda nesse desafio da linguagem, os indígenas acadêmicos já criaram alguns termos de linguagens que são aceitos, que traz uma valorização e esse autoestima para os povos indígenas, né? Que é tecnologias ancestrais. Mas se a gente usasse termos pejorativos ou de inferiorização, a gente parece que o espírito, como foi colocado na nossa cabeça através da religião, ninguém aceita. Mas eu falo para vocês, tecnologia ancestral, é mais aceito. Tecnologia das medicinas. Eu já comparei algumas vezes que cirurgião, ele carrega na maletinha os materiais dele de bisturi para abrir onde a pessoa está sentindo, depois de laboratório, exame, e vai abrir, vai tirar essa doença. Mas o médico tradicional indígena, ele vai usar o poder da palavra, da oração, ou ele vai usar paricar, algum instrumento que ele usa, ele também vai tirar essa doença da mesma forma. Ou ele joga água e tira essa doença da pessoa. São caminhos diferentes, mas objetivo comum de cura. E agora na discussão, eu soube que no Ministério da Saúde, que esses conhecimentos tradicionais, de um modo que a gente está produzindo no mercado aqui de Manaus ou em Belém,
não seria possível, porque ele diz que no Código Civil ainda é proibido esse tipo de coisa, a não ser como agricultura, como alimento, mas não permite. Mas o país adota acupuntura, homeopatia, mas não valoriza o que é dela própria, que é medicinas indígenas no país. Esse é o desafio que a gente está enfrentando e querendo que nós apoiem nessa construção da valorização de conhecimentos dos povos indígenas no país. Pode passar. Bom, são algumas imagens. Esse GT, ele está animando os parentes dentro dos territórios, no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena. Eu queria aqui lembrar que tem um parente tucano aqui com o Centro de Medicina aqui em Manaus, um exemplo também em relação, voltado para isso, do Paulo Barreto Tucano. Pode passar. E essas são outras imagens, uma das imagens para vocês terem noção do que está acontecendo internamente dentro dos distritos, no âmbito da valorização de conhecimentos interculturais. Pode passar. E a gente está, vai passando, e a gente está também levando essa informação aos médicos do programa Mais Médicos. Essa imagem aqui que eu participei, falando para eles sobre isso, sobre esse GT e valorização da medicina indígena. É isso que eu trouxe para vocês, para a gente refletir. Muito obrigado.